falar de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Isso porque eu ainda estou lendo Eternidade por um Fio, do Ken Follett. Gente, uma hora esse vídeo sai e eu acabo de ler esse livro. Tá muito bom, mas aqui na minha casa tá um calor infernal, então para ler livro tá tendo que ter assim uma boa força de vontade para aturar o calor. Então acaba sobrando mais pro horário do ar-condicionado, de dormir, aí você acaba dormindo, enfim. Mas essa semana eu consigo, o livro tá muito bom, tá numa parte super movimentada ali do assassinato do Kennedy. Então eu tô super curiosa. Essa semana eu acabo de ler Eternidade por um Fio. E o primeiro livro que eu li esse ano foi o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Foi um livro que eu li rapidinho, é um livro roteiro, né? Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, eu acredito que vocês já saibam, mas vale ressaltar que é o roteiro de uma peça, foi encenada lá na Inglaterra. É claro que para matar a curiosidade e ganhar muito dinheiro, eles lançaram um livro com o roteiro da peça, porque sabe lá Deus quando eu vou conseguir ver essa peça, né? Maybe nunca. E nós vamos ser positivos. Enfim. Eu vi muitas queixas sobre esse livro. Algumas um pouco equivocadas. Até conversei com alguns amigos sobre isso. De que o livro não é tão bom quanto os outros. E não tem tanta profundidade, essas coisas. Mas, gente, temos que lembrar que isso é o roteiro de uma peça. Isso jamais será tão bem escrito quanto os 7 livros que nós conhecemos, porque as cenas mudam rapidamente, você tem que ler imaginando aquilo ali, porque não tem muitas descrições de cenário, é só os diálogos mesmo da peça. Então a gente nunca pode esperar que uma peça escrita pela J.K. com mais dois roteiristas, o John Tiffany e o Jack Thorne, seja a mesma coisa do que um livro escrito com calma, super pensado, escrito somente pela J.K. Então já começa por aí a diferença brusca da qualidade das... Mas, ao mesmo tempo, esse livro tem o aval da J.K. Vale a pena ler para você ficar sabendo o que aconteceu nesses 19 anos depois, qual é a treta aqui da história. Tem várias coisas legais de saber, mas, ao mesmo tempo, tem várias coisas muito estranhas que não me agradaram também. Então tem algumas coisas que me agradaram, outras não. É um livro médio, assim, de se ler. Quem gosta muito de Harry Potter vai sentir aquela nostalgia, ver ali os nomes dos personagens no papel, ver alguns personagens de novo, porque a história é uma história de viagem no tempo. Então, quem gosta muito de Harry Potter vai se pegar ali meio emocionado em algumas partes. Mas, ao mesmo tempo, quem gosta muito de Harry Potter vai ler algumas coisas e falar assim, que merda é essa, né? Porque não tem jeito. A J.K. sempre foi pra mim uma autora que embasou muito todas as novidades no livro dela. Nada simplesmente acontece assim, alguém contou e é isso que aconteceu. Não. Sempre tem um embasamento lá atrás na história. A sementinha para aquilo ali sempre foi plantada ou num livro anterior ou lá no começo do livro. E esse livro é curtinho, então tudo acontece de forma meio abrupta, muito rapidamente. Algumas novidades a gente já estava sabendo, sobre o trabalho do Harry, do Ron e da Hermione, sobre os filhos que eles tiveram. A gente teve aquele epílogo de 19 anos depois, né, que deu uma situada, e teve também depois outros contos, outros textos lançados no Pottermore, que mostraram que a Hermione estava no ministério, o Harry também, depois falou que o Ron não estava mais trabalhando como a Aurora e foi trabalhar nas geminialidades Weasley com o irmão. Enfim, algumas coisas a gente já sabia e outras não sobre a personalidade desses filhos. Uma coisa que eu gostei é que esses filhos são personagens muito atuais, são personagens que a gente reconhece facilmente nos adolescentes e pré-adolescentes ali nessa idade. O jeito de falar, eles são mais atuais do que se a gente do que a gente conhecer Harry, Ron e Hermione hoje. O Scorpion vai falar que é meio geek, então tem essa tirada pra atualidade que eu achei que ficou bem bacana. Uma coisa sobre esses filhos do nosso trio favorito é que eles só conhecem o que os pais passaram através de histórias. O que os pais viveram, pra eles é algo que aconteceu muito lá atrás, apesar dos pais serem famosos por isso.
eu acho que eles não conseguem absorver o porquê dessa forma, a importância do que eles fizeram, principalmente relacionado ao Harry, que ficou muito famoso e que se espera muito dos filhos dele por causa disso, que é errado, né? Já que cada um é cada um. Então, essa dinâmica eu achei bem interessante. Eu vou fazer esse vídeo com alguns spoilers leves, então você vai assistir por sua conta e risco. E quando eu for dar um spoiler bem grandão pra dizer de uma coisa que eu não gostei, eu vou avisar, aí você vê se quiser. Mas vai ter talvez você considere algumas coisas que eu vou falar antes desse big spoiler, um spoiler também, então assista por sua conta e risco. Muito bem, qual é o plot dessa história? Alvo, Draco, Rosa vão para a escola ali no seu primeiro ano. Tiago, o irmão do Alvo, já está ali na escola, e tem aquela implicância dele com o Alvo que a gente já conhece do epílogo, 19 anos depois. Essa cena da ida para Hogwarts não está totalmente fiel ao que acontece no livro, né, no epílogo, porque eles fizeram algumas modificações, botaram mais falas. O Ted Lupin, coitado, nem aparece, isso eu fiquei meio triste, então eu fiquei querendo ver o Ted Lupin e nada. Até pra matar a curiosidade sobre como ele é, né? E nem aquela cena ali de que ele tava, do Tiago citar ele, falar que ele tava se agarrando com a prima deles, acontece. Isso me deixou um pouco decepcionada, mas tudo bem. E teve aquela cena ali do Alvo falando que não queria ir pra Sonserina, o que ele fazia, o Harry aconselhando ele, falando que ele podia escolher. Então a gente fica achando que vai acontecer, que o Alvo vai pra Grifinória, né? Eu já sabia, já tinha lido que ele não ia pra Grifinória. E o que acontece? No vagão, ele e a Rosa conhecem o Scorpio. O Scorpio, filho do Draco. A Rosa, gente, foi extremamente snob e metida com o menino por causa de boatos que contam sobre ele, que ela nem sabe se é verdade. Ela entrou ali achando que ia poder fazer os melhores amigos de Hogwarts, no sentido de poder escolher quem quer ser amigo dela, porque todo mundo ia querer ser amigo dela. Tem uma hora que ela fala isso pro Alvo e eu achei bem... Aff, que menina chata, né? Mas tudo bem. Fiquei meio decepcionada, porque Hermione e Ron são tão fofos e a menina se achando a dona do pedaço. E ela fala isso pro Alvo e o Alvo, ok e tal. O Alvo não é muito à vontade com essa fama do pai, mas até aí nada demais tinha acontecido. Só que aí no vagão eles conhecem o Scorpio. O Alvo vê aquele assento vazio, senta. O Alvo não é pretencioso que nem a Rosa, conversa com ele. E a Rosa não quer ficar ali, não quer nem conversar com o menino. E vai embora, deixa o Alvo ser amigo do Scorpio, mas ela não. E isso me lembrou muito aquela cena em que o Harry e o Ron já criaram ali uma pequena amizade conversando. E o Draco vem falando que os Weasley são nada e que o Harry tem que aprender a escolher os amigos. E ele fala, acho que eu já sei como é que eu escolho meus amigos, pode deixar, eu adoro essa parte. Porque... E é mais ou menos isso que acontece, a Rosa quer tirar o Alvo dali, o Alvo fica com um pouco de pena do Scorpio e vê que o Scorpio não tem nada demais, né, nenhum monstro. E fica amigo dele, e essa amizade perdura pelos anos ali de Hogwarts, com algumas cenas desses anos que vão me mostrar que Alvo não se adaptou muito bem a Hogwarts, porque as pessoas olhando torto pra ele por ser amigo do Scorpio e por não ser bom nas coisas que o Harry era bom, aquela pressão toda. O colégio interno tem momentos complicados, né, porque às vezes os coleguinhas são cruéis, nem todos, mas tem aqueles coleguinhas que gostam de pegar no pé, e o Alvo passa a não gostar muito de Hogwarts. E o fato do pai ser famoso e do pai não entender a falta de vontade dele ali de ir pra Hogwarts e outras coisas do tipo, estremece muito essa relação ao longo desses anos entre pai e filho. O pai e o filho não se entendem muito bem, porque às vezes acontece com muitos adolescentes, né? Mas a gente vê um amor do Harry pelo Alvo, o Harry tentando acertar, e o Alvo bem reticente, algumas vezes bem irritante, dá vontade de dar uns tapas na cabeça dele do Alvo. Mas ok, nada assim muito diferente quando a gente se fala em adolescência. Até que acontece o que vai movimentar toda a história. Harry tá lá em casa, os filhos estão indo pro 4º ano de Hogwarts, mas ainda estão ali em casa de férias, e vem o pai do Cedrico Diggory, Amos Diggory,
faz uma visitinha nada amigável pro Harry, falando que ele ficou sabendo que o Harry apreendeu um vira-tempo e que esse vira-tempo poderia ser usado para salvar Cedrico Diggory. E o Harry fala que isso é mentira, que ele não achou nada, mesmo tentando ali se livrar do Amos. Harry sabe que não dá pra brincar com essas coisas de voltar no tempo pra salvar ninguém, que o que aconteceu tinha que acontecer, mas fica culpado porque o Amos toca o dedo na ferida e fala que ele morreu por causa do menino que sobreviveu, que ele não tinha nada que morrer, aquela coisa toda. E o Harry fica meio chateado e o Alvo escuta essa conversa e fica vendo, meu pai não é nada maravilhoso como todo mundo fala, tinha que ajudar, aquela coisa boa. Essa coisa do vira-tempo e do Cedrico Diggory não agradaram muita gente, porque fica assim, gente, salvar Cedrico? Que motivo, que plot de história é esse? Porque o Cedrico foi aquela morte que ficou todo mundo meio chocado, porque morreu um aluno de Hogwarts, mas ninguém chorou por causa do Cedrico, igual chorou pelo Sirius, pelo Lupin, pelo Dumbledore. Só que as famílias dessas pessoas importantes que morreram na história tiveram que aceitar suas mortes, aprenderam a conviver com aquilo. Eu não consigo imaginar outro personagem pedindo ali pra voltar no tempo, tentar salvar alguém, sabendo de tudo de ruim que pode acontecer nisso, né? Então funcionou um pouco ali. A questão de voltar no tempo era importante pra essa peça, pra ela ter a gente revisitar os personagens antigos, rever alguns rostos importantes do livro, e isso até que é legal. Muita gente criticou também pelo fato dos viratempos terem sido destruídos e de repente, achou um viratempo. E de repente, achou outro viratempo, como vai acontecer depois na história. Não vou contar como pra não dar spoiler, mas esse primeiro viratempo foi realmente apreendido, que um cara lá estava fazendo. E é um vira-tempo diferente, a viagem é diferente. Muita gente não gostou disso. Mas isso de que todos foram destruídos na história e descobre que tem um, isso é um recurso usado há muito tempo em história. Só a gente lembrar de lá de Bela Adormecida, queima todas as rocas pra uma maldição não dar certo. Aí aparece lá uma roca e a menina espeta o dedo e dorme. Enfim, isso é um recurso usado antigo, né? E não é tão discrepante assim se a gente pensar que é difícil achar todos os objetos, destruir tudo, sabe? Enfim, os viratempos foram destruídos no Ministério da Magia e a gente tem isso nos livros anteriores, mas eis que um sobreviveu, que um cara lá estava fazendo, e como o cara estava fazendo, acho que o cara não fez muito bem. É um viratempo que funciona por pouco tempo e não dá assim 100% certo. Quando os meninos descobrem que esse viratempo realmente existe, eles resolvem ir no ministério, roubar o viratempo e ir atrás de Cedrico Diggory. Isso de invadir o ministério a gente já viu antes, que não é tão impossível, com o próprio Harry, Ron e Hermione. Já de tomar poção polissuco batido, então não me surpreendeu tanto, apesar de ter parecido um pouco fácil, né? Hermione podia ter guardado o viratempo de forma mais segura, já que ela é a ministra da magia. But ok. O que eu gostei na história foi que conforme os meninos vão viajar no tempo pra tentar salvar o Cedrico, eles vão fazendo outras merdas. E essa parte que eu gostei, porque eu achei que ficou bem criativo, é como o tempo ficou depois que eles voltaram da merda, né? Você vai lá, altera um negócio, aí volta, dá de cara com o mundo, numa confusão só, tudo trocado. E essa parte é muito legal. E eu gostei muito dessas modificações, porque permitiram a gente ver personagens que a gente sentia falta. Achei criativa algumas modificações, teve umas cenas bem legais dessa parte. Então, eu gostei do resultado dessas viagens no tempo. Tem uma cena muito emocionante também de viagem no tempo, que já tem a ver mais com a história do Harry. É uma cena difícil pra ele, eu fiquei bem tocada com essa cena e gostei bastante. Tem uma questão sobre viagem no tempo que a gente viu lá em Prisioneiro de Azkaban, que é como se algumas coisas acontecessem porque o presente, o passado e o futuro estão ali conectados. Então, se os meninos no futuro vão viajar no tempo e vão fazer certas coisas, no presente aquelas coisas até já aconteceram.
Como é que eu vou explicar pra vocês isso? A questão do uivo, quem já leu Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban, quando a Hermione uiva lá pra afugentar o lobo, na cena, antes deles reviverem aquilo, eles realmente escutam um uivo e o lobo sai. O próprio patrono que o Harry conjura, ele é salvo por um patrono que ele acha que é o pai que conjurou, fica achando estranho, e depois é ele mesmo que conjurou aquele patrono. É pra dar nó na cabeça essas coisas de viagem no tempo, e nesse livro a gente não tem isso. Então a gente fica se imaginando se algumas coisas não deveriam ter acontecido lá atrás, que mostrasse um pouco da presença desses meninos que viajaram no tempo. Mas isso seria impossível só se a autora já tivesse pensado nisso e escrito isso lá atrás. E também é uma questão de ponto de vista, que eu acho que é o que salva um pouco esse furo, que é, talvez tenha acontecido, mas nós não tenhamos notado, porque não dá, os meninos não repararem tudo, a gente só tem ali o ponto de vista deles. Então, quando acontecem essas viagens com o Alvo e o Scorpio, talvez dali onde eles estavam não podiam ser notados, e o que eles fizeram, enfim, é meio complicado. Precisaria de alguém especialista em viagem no tempo para explicar aí, ou salvar ou condenar de vez essa questão da viagem no tempo, que soou um pouco diferente de Prisioneiro de Azkaban para essa viagem no tempo que acontece em A Criança Amaldiçoada. Então, como eu falei, algumas coisas você vai gostar no livro, outras nem tanto. Eu achei o Rony meio bobo demais, não sei se por ele trabalhar nas genialidades Weasley e ficar inventando aquelas coisas, erraram um pouco a mão e fizeram o Rony muito bobo. Eu achei que incompatível com a maturidade da Hermione e do Harry. É claro que a Hermione e o Harry sempre foram um pouco mais maduros que o Rony, mas era de se esperar que adulto o Rony não aparecesse só pra falar bobagem na história, que é meio que o que acontece. Então eu fiquei um pouco decepcionada com o Ron. A gente teve... Gente, é muito bacana rever Dumbledore ali como quadro, né? Mas mesmo assim, dando frases que você fica, gente, como é bom ler uma frase de Alvo Dumbledore, né? Vou ler uma pra vocês que eu gostei muito. Harry, nunca existe uma resposta perfeita neste mundo, confuso e perturbado. A perfeição está fora do alcance da humanidade, fora do alcance da magia. Em cada momento luminoso de felicidade há esta gota de veneno, o conhecimento de que a dor voltará. Seja sincero com aqueles que ama, mostre sua dor. Sofrer é tão humano quanto respirar. É nessas horas que a gente reconhece J.K. nesse livro, somente com as frases do Dumbledore, porque Dumbledore, gente, o que seria de nós sem essas frases dele, não é mesmo? E tem outras passagens dele também muito marcantes, apesar dele ser ali um quadro. Tem outros personagens que é bem legal de rever nesse livro. Então é isso, teve coisa que eu gostei não. Agora o momento bomba do spoiler, que foi a coisa que eu menos gostei nesse livro, que me deixou assim, que, né? Então, agora eu vou falar, e se vocês quiserem pular, eu vou deixar assim o spoiler piscando aqui na tela, e vocês pulam até a palavra sumida aqui, tá bom? Então vamos lá. Voldemort e Bellatrix tiveram um filho e essa é a criança amaldiçoada desse livro. Gente, pode ser má interpretação minha da saga inteira, mas eu sempre vi o Voldemort como um ser quase assexuado, né? Porque em nenhum momento há aquela plantinha de semente de que Voldemort queria ter um filho para propagar seu poder. É claro que a gente não acompanha Voldemort o tempo todo, então qualquer coisa escrita de que ele fez naquele período ali é possível, embora a gente tenha as visões do Harry das vontades do Voldemort. E graças a Deus Harry foi poupado de ver essa vontade, né? Gente, não gostei de ler, não curti isso. Pra mim ficou parecendo, precisamos de um vilão para esse livro, um problema para esse livro, além da relação do Harry e do Alvo, que seria pouco. Então, vamos inventar um filho para Voldemort. Você consegue imaginar Voldemort ali pegando Bellatrix? Por mais que ela fosse ali, ai meu servo adorado, o Voldemort sempre foi assim, não chegue muito perto de mim, sabe? Então, eu achei que isso foi mal planejado, achei que isso não estava ali na mente de J.K. E quando ela resolveu fazer essa peça, quando esse pessoal falou, precisamos de vilão, inventa aí.
porque nada no livro de Harry Potter é assim, tão abrupto. Por isso que eu amo tanto essa série, por outros mil motivos também. Mas nada é assim, sem muita explicação. Quando tem alguma coisa que aconteceu muito antes, pra provar que aquilo ali existe, a gente sempre tem ali a penseira, vendo memórias, estudando a fundo o que aconteceu. Então, faltou, pra isso ser crível, faltou muito isso, uma construção melhor disso, que não coube aqui na peça, simplesmente falar, ah, então Voldemort teve uma filha. Sério mesmo, com a Bellatrix. Acho que quase ninguém gostou disso. Se vocês gostaram, botem aí um aviso de spoiler e comentem sobre isso, para que o pessoal que não leu e não sabe não leia. Eu acabei lendo o livro já sabendo que isso ia acontecer e já assim, ai meu Deus, como é que vai ser isso, né? Porque eu fui ver um vídeo de um canal sobre Harry Potter, o Caldeirão Furado, sobre 28 coisas que acontecem depois dos livros. Aí fui ver de curiosidade, mas nem pensei que podia ter spoiler de A Criança Amaldiçoada, mas era óbvio que deveria ter, né? Como não teria spoiler, né? Mas achei que ia ser mais sobre coisas que eu já sabia, não esperava esta bomba que veio cair na minha mão. Então foi isso, foi um livro ok de ler, não me descabelei com as coisas que eu não gostei, mas essas coisas deixaram aquele assim, preferia que tivesse sido um livro bem trabalhado pela J.K., escrito para ser livro mesmo, e daquele jeito que ela faz, sem deixar pontas soltas e sem tirar as coisas assim da cartola, que nem mágica, né? Então eu espero que vocês leiam Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que vocês gostem de ler o livro, pelo menos dessas partes que são fofas ou que são um pouco emocionantes. Então... Mas eu acho que a maioria vai continuar se chocando um pouco com esses spoilers que eu acabei soltando aqui e com algumas coisas que não caíram tão bem na história ou não foram muito bem amarradas. Pessoal, se você nunca leu Harry Potter ou se você pretende reler esse ano, eu queria dar a dica de um grupo muito chamado 10 Meses com o Harry. Agora em janeiro eles estão lendo a Pedra Filosofal, vão discutir dia 15 e vão discutir no final do mês o livro todo. Dá tempo ainda de participar. Se você tá com aquela vontade de ler em grupo e ter com quem falar, ai gente, tô lendo Harry Potter, que dá essa vontade, quem é muito fã. Ou se você nunca leu e quer ali um grupo pra te acompanhar, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do Face. É só usar a hashtag 10 meses com Harry e participar do grupo. É isso então, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.